Bom dia, alunos e alunas queridos. Vamos para a nossa aula de Física 2. Maravilha! Gente, ó, me avisa aí antes de acabar a aula para a gente fazer chamada, tá? O Zoom me derrubou na outra aula. Eu ia fazer chamada, caiu. Vamos lá. Pessoal, ó, são os exercícios. O cozinheiro coloca 1 litro de água gelada a temperatura de 0 graus em uma panela que contém água a temperatura de 80 graus. A temperatura final da mistura é 60 graus. A quantidade de água quente que havia na panela, não levando em conta a troca de calor da panela, era em litros. Esse não é da página, esse foi o exercício que eu trouxe da faculdade. Da prova que eu vou dar para a faculdade, na Física 2 deles. Facinho esse exercício? Deu para entender como é que foi feito? Fácil, senhor, fácil. Então vamos para o próximo. Olha que fácil. Qual a temperatura em Kelvin corresponde 70 graus Fahrenheit? Vocês conseguiriam fazer? Ótimo, ó. Temperatura em Celsius. Senhor, dá 294? Hã? Dá 294? O cara já fez? Nossa, sem olhar na internet, vai de novo. Olha na internet? Ah, é claro, né? Que olha na internet é fraco. Tá, 294. Obrigado, senhor. C dividido por 5 é igual a Fahrenheit menos 32. Vezes C é igual 70 menos 32. Trinta e oito. 38 vezes 5. Vai ser igual a 21 graus. Meu teclado tem a barra.
Próximo. Ué, essa é legal, hein? Uma ponte de aço tem 1.000 metros de comprimento. Qual é a expansão quando a temperatura sobe de 0 a 30 graus? Coeficiente de dilatação 11 vezes 10 a menos 6. Então, como é que é? Delta L é igual a L vezes alfa vezes a expansão vai ser delta L. Opa. Tudo para poder sorrir. Vai ser igual a L0 é 1.000 metros vezes 11 vezes 10. Olha, vou usar o elevado a menos 6 vezes 30. Ô, professor, Quanto deu? não, uma pergunta, professor. Por que o coeficiente de dilatação tá 11 vezes 10 a menos 6 kelvins a menos 1? É porque Não tá eu, Celsius? eu não lembro se você lembra, mas como é delta T, é a diferença, então ele tanto faz você colocar ele em Kelvin, como colocar em graus Celsius, porque a Certo. graduação do Kelvin vai ser a mesma, tá? Entendi. Então, às vezes, eles dão, para confundir, eles dão Kelvin a menos 1, mas o coeficiente de dilatação que for Kelvin a menos 1 é o mesmo do grau Celsius a menos 1, tá? Você só precisa Certo. converter se tiver Fahrenheit. Valeu aí, professor. Professor, dá 33? Yes! Isso! Garoto. Você é prova de faculdade, hein? Ó, vocês estão... Já pode entrar na faculdade. 0,33 metros ou... Último. Não, último não. Tem mais dois. Vamos lá. Misturando-se 200 gramas de água a 25 graus Celsius com 500 gramas de água a 75 graus Celsius, obtém-se 70 gramas, lógico, de água a uma temperatura. Como é que eu faço, professor? Eu vou fazer, como eu sei que o que está mais quente, que é o 500 gramas, ele vai ceder caloria, então eu faço esse positivo. Vamos lá. Então, ó, Q vai ser igual a MC vezes C vezes delta P. Deixa eu ver se tem mais. Tá, do primeiro, como é que vai ficar? Então, vai ficar Q é igual, o M é 500, vezes C, eu vou colocar 1, vezes, agora, ó, delta T, temperatura final, que eu vou chamar de T, porque eu sou muito criativo, menos a temperatura inicial.
75. Então, esse vai ceder energia, então vai dar um valor negativo. E o outro vai ganhar dessa energia. Então, ó, vai ser o mesmo que a quantidade é 200 vezes 1 vezes temperatura inicial, 25 graus. Opa, a temperatura final é T, menos a temperatura inicial, que é 25. A soma dos dois tem que ser igual a zero. Positivo, faz coisa errada não. Como na faculdade pode usar calculadora, fazendo isso 60,7, que é 61. Fácil, gente? Se eu desse isso na prova, vocês conseguiriam fazer? Deixa o pessoal tá sem isso. Nossa, acho que a primeira ideia deu uma... Mais um, olha que bonitinho. Uma fonte térmica de potência constante é usada para aquecer uma massa M de uma amostra inicialmente na fase líquida, calor específico 0,4 calorias gramas por grau Celsius. O gráfico mostra a variação da temperatura em função do tempo em que o calor é fornecido para ela. Com relação à substância que constitui o corpo, o calor latente de vaporização em calorias por grama vale. Bem, o que eu preciso descobrir? Primeiro, eu preciso descobrir o X, tá? Que é o tempo. Quanto que é esse tempo? Então, vamos lá. Ó, primeiro, a gente vai calcular o quê? Então, eu vou usar aqui macete. Q igual a M vezes C vezes delta T. O primeiro Q deu quanto? Vamos calcular. Ó, a potência é constante, então eu vou ter uma relação de Q por tempo. A massa N deu... A massa M vezes C 0,4 vezes delta T. Então, nesse espaço de X, ele variou. Ele foi para 60, de 20 para 60. Então, temperatura final 60, menos inicial 20. 40. Então, meu Q vai ser igual. 40 vezes 0,4 dá 16 M. Então, o X vale 16 M. Um X equivale a 16 M. No período que ele está com calor latente, eu tenho 5. Eu tenho 1x, desculpa, 1x, 2x, 3x, 4x. Então, eu tenho 4 vezes esse valor. Então, o meu calor latente, meu Q, vai ser igual a 4 vezes 16 vezes M, que é o meu quimolinho. Então, vai ser... tá acabando o tempo. Vai ser meu M vezes o L. Olha que lindo. Então, aí eu corto o M com o M e o meu L vai ser 4 vezes 16.
que é igual a 64 calorias por grama. Item D. Volta para o outro slide, tirei print. Eu mando para vocês. Esse que você quer, Júlia? Pronto? Agora esse. Ah, esse é o último. Esse eu queria que vocês me ajudassem. Você provavelmente anotou que certos alimentos permanecem quentes mais tempo que outros. Se você pegar uma torrada dentro da torradeira elétrica e simultaneamente derramar sopa quente dentro de uma tigela, alguns minutos mais tarde a sopa vai estar agradavelmente morna, enquanto a torrada terá esfriado. Perdão. Analogamente, se você esperar um pouco antes de comer um pedaço quente de rosbife, uma carne, um bife, e uma concha de purê de batata, ambos inicialmente à mesma temperatura, você descobrirá que a carne esfria mais rápido do que a batata. De acordo com o texto, os alimentos que possuem maior calor específico. O que é o calor específico? Ó, calor específico é caloria por gramas. Eita, cadê o texto? A unidade do C. A unidade do C é calorias dividido gramas vezes Então, quanto maior o C, maior a quantidade de calorias que você tem que fornecer para uma grama, para variar uma grama de graus Celsius. Então, o C vai ser maior para quem esfria menos. Certo? Então, quem tem maior calor específico esquenta menos do que o que tem menor calor específico. Então, vamos lá. Qual que esquenta menos? Entre a torrada e a sopa. Quem esfria menos é a sopa. Então, já temos a sopa aqui. E quem esfria menos? A carne ou a batata? Batata. A batata. Não, a batata esfria. É, a batata. Então, vamos lá. Sopa e batata. Cadê batata? Aqui, sopa quente e purê de batata. Letra B. Facinho? Pô, já coloquei a resposta aqui, ó.
Essa aqui, agora a gente volta para a apostila, tá? Nós estamos na página 136 da segunda apostila, tá? Página 136, apostila 2. Deve ser. Então, vamos lá. Exercício número 1. Em uma jarra de vidro de massa de 1 kg, que se encontra a temperatura ambiente de 30 graus, é colocado 1 litro de chá gelado, a 6 graus. Estime a temperatura do chá após ele entrar em equilíbrio térmico com a jarra. Considere que o vidro é bom isolante térmico e o seu calor específico é 0,2 calorias por gramas por grau Celsius. Bem, já mostrei, né? A soma dos Qs tem que ser 0, igual aquele que a gente fez na prova. Então, o Q da jarra mais o Q do chá é igual a 0. O Q da jarra é o MC ΔT e o do chá é MC ΔT. Eu tenho 1 quilo, né? Que equivale a 1.000 gramas. Eu tenho, porque como é caloria gramas por grau Celsius, tem que converter para gramas. O C da jarra é 0,2, foi dado. Temperatura final menos inicial, que é 30. O chá também é 1 litro, então eu converto para 1 quilo. Como tem que ser em gramas, é 1.000. O C da água é 1. Ó, padrão, hein? E a temperatura estava a 6 graus até ΔT. Então, eu multiplico aqui, né? Vai dar 200 θ menos 200 vezes 30 dá 6.000. Aqui vai dar 1.000, então vai dar 1.000 θ menos 6.000. Fazendo as contas, 10 graus Celsius.